Muito bem. A aula de hoje, então, dando continuidade ao curso de Direito Civil, da parte geral do Código Civil, diz respeito à forma e prova. Vamos analisar aí alguns artigos, algumas disposições do Código Civil que tratam desses assuntos, ok? Vamos lá, então. Primeiro é o seguinte, o que é forma? Quando a gente fala forma, estamos falando do quê? Né? Então, é o modo, é a maneira pela qual você manifesta a sua vontade, certo? É o meio pelo qual se externa a manifestação da vontade nos negócios jurídicos, né? Tratando isso em outras palavras, seria o conjunto de solenidades que se deve observar para que a sua declaração de vontade tenha eficácia jurídica, né? Para que ela produza efeitos, para que o negócio seja válido, né? Então, quando a gente fala de forma, nós estamos falando de modos de manifestar a sua vontade, né? E são vários os modos de manifestar a vontade, né? Você pode manifestar por escrito, pode manifestar verbalmente, pode manifestar por um escrito via escritura pública, né? Ou via instrumento particular, né? Enfim, tem várias maneiras de você fazer isso. Até com gestos, né? Num leilão, por exemplo, se você erguer a mão, você está lá dando um lance, né? E, às vezes, a sua manifestação de vontade ocorre até mesmo com o silêncio, né? Então, nós vamos ver essas hipóteses agora, né? Algo importante para destacar, lembrem do que constataram quando analisaram o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer, olha o caput, a validade do negócio requer, quer dizer, se não tiver isso, não é válido, ok? Né? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Olha aí a forma. O que quer dizer forma prescrita ou não defesa em lei? É a forma prevista na lei ou pela lei não proibida. É isso que está dizendo esse artigo 104. Né? E tanto a validade do negócio requer uma forma prevista na lei, ou pelo menos por ela não proibida, né? Que o artigo 166 do Código Civil, e ele será objeto de estudo quando tratarmos da invalidade dos atos e negócios jurídicos, nulidade absoluta, nulidade relativa, em outra aula, né? Esse artigo 166 diz que é nulo o negócio jurídico quando, lá no inciso 4, nos incisos 4 e 5, ele trata o seguinte: quando não revestir a forma prescrita em lei e quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, né? Então, tem determinados negócios, por exemplo, que vocês vão aprender que precisa por exemplo, para realizar, precisa de autorização do juiz. Se você realizar sem essa é uma solenidade, né? Se você realizar sem autorização do juiz, o negócio não vale. O casamento, por exemplo, é revestido de inúmeras solenidades, né? E vocês estudarão isso no curso de Direito de Família. Enfim, nós vamos dar vários exemplos hoje aqui, certo? Atenção para o seguinte: alguns autores classificam a forma ou apresentam espécies de forma, né? Então fala assim: forma livre, forma solene e forma contratual, né? A forma livre, alguns autores chamam simplesmente de forma não solene ou forma geral. Enfim, eu coloquei todas as denominações encontradas aí para que tenham conhecimento, né? A forma livre seria qualquer meio de manifestação da vontade nos negócios jurídicos, né? A lei não traz uma forma especial, então, para aquela declaração, para aquela manifestação, a forma é livre. Nós vamos analisar isso e ver exemplos, né? Forma solene, ao contrário, né, é aquela
manifestação ocorre quando a manifestação de vontade, quando você exterioriza a sua vontade, né? Ou para exteriorizar a sua vontade, precisa respeitar o que a lei está estipulando como forma. Determinado negócio somente por escritura pública. Determinado negócio pode ser por escritura pública ou testamento. Né? Então, a lei está dizendo como fazer, qual forma deve ser respeitada. Essa é a forma solene. E ela se subdivide em forma solene ou especial, né? Única, plural ou genérica. Né? Forma única seria aquela em que a lei lhe dá um modo apenas de realizar o negócio. Tem que respeitar aquela forma. Se não respeitar, já vimos lá no outro artigo, nulidade absoluta. Né? Forma plural, a lei diz como tem que ser, mas ela apresenta mais de um modo, né? Mais de um meio de se realizar. Vamos ver exemplos de tudo isso. E a forma genérica, a lei também diz, a lei também impõe uma forma, né? Mas ela faz isso de uma maneira muito ampla, muito geral. Por exemplo, determinado negócio, determinada declaração de vontade tem que ser escrita. Né? Escrita pode ser de várias maneiras, em vários papéis, mas simplesmente escrita. Né? É uma forma genérica. Às vezes diz assim, tem que ser expresso. Certo, expresso pode ser verbal, pode ser escrito, mas só não pode ser tácito. Né? Enfim. E a forma contratual, veremos exemplos disso também. E a forma contratual é aquela forma estipulada pelas partes num contrato. As partes decidem que determinado negócio que elas irão realizar tem que ser feito por instrumento público. Né? Então, como as partes, a partir da manifestação de vontade, e as partes contratantes mesmo estipularam isso, se não for respeitada a forma contratual, também anula o negócio jurídico. Né? Vejamos exemplos, então. Vamos lá. A forma livre. Vejam o que o artigo 107 do Código Civil traz. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Observem que alguns chamam isso de princípio da forma livre, princípio do consensualismo, né? Mas observem que, para o nosso legislador, né, optou o nosso legislador por dizer que a regra é a forma livre. Olha, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, a não ser que a lei diga que tem que seguir determinada forma. Né? Então, a regra é que a forma é livre. Né? A vontade, a validade da declaração, ela só dependeria, segundo esse artigo, de uma forma determinada se a lei expressamente exigir em determinado momento. Né? É claro que, às vezes, é imprescindível seguir determinada forma para manifestar a vontade. Né? E aí a lei determina uma forma especial. Né? Certas formalidades devem ser respeitadas, como já comentei, né? Para a concretização do negócio. Mas a regra que você tira desse artigo 107 é que a manifestação da vontade a forma de manifestar a sua vontade é livre, ou seja, a regra é a forma livre. Né? Só existirá uma forma especial a ser respeitada quando a lei disser dessa maneira. Né? Tem vários autores que comentam isso, e é interessante porque, assim, tudo bem, a regra é a forma livre. Né? Então, a manifestação de vontade, nossa, não depende de uma forma especial, a não ser que a lei exija. Só que a lei exige tanto e em tantos momentos formas especiais que na prática dá até para dizer que a regra é a forma especial. Né? É claro que estou dizendo isso sem fazer um levantamento minucioso de todas as formas especiais existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Mas, realmente, tem muita... Para quase tudo existe uma forma especial a ser seguida. Né? De qualquer maneira, saibam que o artigo 107 estabeleceu claramente que a regra é a forma livre. Tá? Vejam só, olha o que diz o artigo 432 do Código Civil. Um exemplo. Né?
Estamos aí no capítulo 432, lá da formação dos contratos, provavelmente, né? Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Para que o contrato seja concluído, seja efetivado, concretizado, celebrado, né? É preciso partir uma proposta de alguém e é preciso existir uma aceitação dessa proposta. Pronto, fechou um contrato, né? O que esse artigo está dizendo é que essa aceitação pode ser tácita. Observem que o silêncio aí, o silêncio, hein? Isso é forma super livre, né? Porque eu posso aceitar mandando um e-mail, eu posso aceitar pegando o telefone e ligando, eu posso mandar um WhatsApp, uma mensagem via Facebook, um telegrama, uma carta, posso fazer uma notificação judicial, uma extrajudicial e posso simplesmente ficar quieto, né? Então, essa aceitação, se o negócio for daqueles que não seja costume, é aceitação expressa, né? Então, imaginem que uma indústria qualquer, uma empresa qualquer, todo ano, e já faz isso há vários anos, envia seus produtos para determinada pessoa, né? E a pessoa recebe e paga, ou envia para outra empresa, para outro comércio, e a pessoa recebe e paga. Sempre na mesma época ela faz isso, né? E já há vários anos, né? Nós temos aí quase que um contrato de remessa mensal de produtos, né? Mas percebam que o costume praticado por eles, né? As atitudes praticadas por eles, gerou um costume que vincula contratualmente as partes. Se aquela pessoa que vem recebendo lá há 10 anos, todo ano, no mesmo mês, todo Natal, por exemplo, a pessoa envia lá determinado produto específico para a época, né? E a pessoa recebe e paga, né? Se um ano se um determinado ano ela não quiser mais, ela tem que avisar antes. Tem que avisar a tempo, antes, porque o silêncio dela implica aceitação. Certo? Imaginem aqueles... É costume a gente ver em mercados, mercadinhos, supermercados, às vezes, aqueles repositores, né? Que não são funcionários do mercado, né? Do supermercado. Eles são funcionários, eles são, na verdade, representantes de uma outra empresa que está vendendo, né? E eles fazem o quê? Eles entram, aqueles salgadinhos, por exemplo, né? Eles entram no mercado, né? Observam a quantidade que tem, repõem, né? Sempre numa quantidade X, né? E vai embora, né? E a pessoa paga. Não teve nem pedido, né? E também não teve aceitação, pode fazer isso ou não pode. É algo que, num determinado momento, foi combinado e aí ficou, né? Então, a aceitação desse contrato, se não chegar a tempo a recusa, olha, não quero mais, né? O silêncio vale como manifestação de vontade, certo? Tem um outro exemplo aqui. Olha o artigo 539 do Código Civil. Estamos aí no contrato de doação, né? Que vocês estudarão lá no curso de espécies de contratos, né? O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. A doação é um contrato bilateral, né? Então, eu preciso manifestar a minha vontade de que quero doar algo para você, né? E a doação vai se concretizar se você manifestar uma vontade em relação a mim, dizendo, quero receber, certo? Você donatário, eu doador. Então, vamos lá. O doador pode fixar um prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Olha o silêncio, olha a forma como é livre também dessa aceitação. Se eu manifesto a minha vontade de lhe doar o meu vademecum, né, e digo assim, olha, responda para mim aí se você quer receber mesmo em até 30 dias. Né? O teu silêncio
significa que você aceitou. Então, de que forma que você tem que aceitar um bem quando ele estiver sendo doado, né? Desde que tenha fixado um prazo. De várias maneiras. Você pode fazer por escrito, você pode fazer verbalmente e você pode simplesmente ficar quieto, né? Olha a parte final só, vocês vão aprender isso depois. Isso só vale se a doação não estiver sujeita a encargo. Ou seja, se eu dou para você, porque aí a doação é onerosa, né? Se eu dou para você um determinado bem, mas nessa doação eu imponho uma obrigação, né? Aí, neste caso, o silêncio não vale como manifestação de vontade, né? Mais um exemplo. Olha, ainda sobre doação. O parágrafo único do artigo 541. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição, ou seja, se imediatamente após entregar a coisa, né? Então, como que eu faço uma doação verbal de um bem móvel de pequeno valor? Volte ao meu vademecum. Como que eu faço uma doação do meu vademecum para você? Existe uma forma especial a ser respeitada? Não, não existe. A forma é livre. Eu posso fazer um contrato de doação, posso fazer um instrumento particular, posso até fazer uma escritura pública, né? Mas podemos fazer verbalmente, né? E se respeitados esses requisitos, né? Versando sobre bens móveis de pequeno valor e imediatamente eu lhe entrego a coisa, certo? Mais um, para terminar os exemplos de forma livre. Olha lá o contrato de mandato, que também estudarão em outro curso. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, né? O mandato para conhecerem imediatamente, o instrumento do mandato é a procuração, né? O mandato ocorre quando eu dou poderes para alguém me representar, certo? Então, quando eu dou poderes para você me representar junto à direção da universidade, para que eu possa, na assinatura de determinado contrato, etc., nós estamos celebrando um contrato de mandato, eu e você, né? Eu seria o mandante, você o mandatário, você o meu procurador, né? Como que eu celebro um contrato de mandato? Pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, né? Então, tem várias formas de se fazer. Na verdade, não tem várias formas. É livre, né? Como que eu celebro o mandato? De maneira livre. Vocês vão aprender que tem exceções, né? Depende de quem está, de para quem você está dando procuração. Em alguns casos existem regras específicas, né? Agora, cuidado para não confundirem esse artigo 656 como uma espécie de mandato de forma solene plural, né? Porque parece que tem vários aí e tal, então de repente dá a impressão que pode fazer de diversas maneiras. Não, porque está dizendo tudo aí, expresso ou tácito, verbal ou escrito, ou seja, pode de qualquer maneira, né? Enfim, são exemplos de manifestações de vontade que não requerem uma forma especial, certo? A forma contratual, né? Forma contratual, vejam o que diz o artigo 109 do Código Civil. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, observem que quem vai estabelecer uma forma especial a ser seguida neste caso são as próprias partes, né? A manifestação de vontade das partes, né? Neste caso, cria uma regra, cria uma cláusula especial, né? Estipulando que se o negócio jurídico não for celebrado por instrumento público, né? Ele não valerá. Se é da substância do ato, ele não valerá, se não respeitar essa forma prevista pelas partes no contrato, né? Esse artigo estabelece uma forma específica para a concretização de um negócio jurídico, né? Acontece que essa forma estabelecida nesse artigo é um requisito que foi previsto não pela lei, mas sim pelas partes contratantes numa cláusula contratual, né? Não se trata propriamente de uma exigência da lei,
né? Então, a partir do momento que constar de um contrato qualquer uma cláusula que determine que a sua efetivação somente se dará mediante instrumento público, esse instrumento público passa a ser, como diz lá, da substância do ato, da substância do negócio, né? E se o negócio não respeitar esse instrumento público, não for concretizado por escritura pública, vai se tornar inválido, né? Então, imaginem que nós realizamos um contrato hoje, né, estabelecendo que em fevereiro de 2021 nós faremos um contrato de comodato, empréstimo gratuito de coisa infungível. Vou emprestar minha casa para você, né? E nós estabelecemos nesse nosso pré-contrato que aquele contrato de comodato que vamos fazer, lá em fevereiro de 2021, tem que ser feito por instrumento público. A lei não cobra o contrato de comodato por instrumento público, né? Pode ser até verbal o comodato, né? Mas nós, as partes, estamos dizendo que será necessário respeitar determinada forma. E se fizermos isso, e uma vez não respeitado, o negócio é inválido, tá? Agora, a forma solene ou especial, né? Eu disse que elas se subdividem, né? Essa se subdivide, solene única, plural ou genérica. Vamos falar da única primeiro, né? Olha o que diz o artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública, olha lá, é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, o que esse artigo 108 está fazendo é estabelecendo uma forma solene. Tem que respeitar essa forma prevista no artigo 108, ou seja, precisa de escritura pública para você instituir, por exemplo, o direito real de usufruto. Diz lá, né? Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, né? Então, se eu quero instituir o usufruto da minha casa em seu favor, né, eu preciso fazer isso através de uma escritura pública. Estou dando o exemplo apenas de usufruto, né? Mas isso vale até para transferência de propriedade, né? De constituição de direito real de superfície. Os direitos reais vocês estudarão no curso próprio, que é o curso de Direito das Coisas, né? Ou curso de Direitos Reais, certo? Mas tem vários direitos reais que incidem sobre bens imóveis. E o que esse artigo 108 está dizendo é que para a validade dos negócios que tratarem desses direitos reais sobre imóveis, né, respeitando esse valor aí mencionado de 30 salários mínimos, é essencial a escritura pública, certo? Mais alguns exemplos. Olha o artigo 1640, né, que trata, está lá no direito de família, falando de casamento, né, de regime de bens no casamento. Diz o parágrafo único dele: poderão os nubentes, são aqueles que vão casar, né, no processo de habilitação para o casamento, que é feito lá no cartório de registro civil, né, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Então está dizendo lá, tem 4 regimes de bens: comunhão parcial, universal, separação de bens e participação final nos aquestos. Tem 4. Diz aí que os noivos podem optar por qualquer um deles, certo? Quanto à forma, olha só agora, segunda parte, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial. Se você optou pela comunhão parcial, aí basta assinar um termo lá no próprio oficial do cartório, no ofício civil. Fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, se eu escolher o regime da comunhão universal de bens, eu preciso fazer um pacto antinupcial. E o único jeito de fazer esse pacto é por escritura pública. Não tem outro modo. Se eu escolher o regime da separação de bens, a mesma coisa. Se eu escolher o regime da participação final nos aquestos, a mesma coisa. Eu só não vou precisar de escritura pública se eu optar pelo regime da comunhão parcial. Claro, vocês aprenderão isso no curso de Direito de Família. Mas observem que aí tem
claramente uma forma solene ou especial única. É só desse modo que se faz um pacto antinupcial. E tanto é assim que o artigo 1653, lá do mesmo pacote do regime de bens, diz: é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. Certo? Então, tá claro. Ah, mas eu contratei o melhor escritório de advocacia para redigir o pacto para mim. Né? E peguei a assinatura de 60 testemunhas idôneas, reconheci firma de tudo. Não vale nada, pode jogar no lixo. Certo? Porque pacto antinupcial só se faz por escritura pública. Ok? Mais um exemplo. Olha o artigo 1245 do Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Como que se transfere propriedade entre pessoas vivas, né, através do registro do título translativo? Se eu doei, isso aí está se referindo, evidentemente, à transferência da propriedade imóvel, ok? Transferência da propriedade imóvel. É que está fora de contexto aí, né? Mas se refere à transferência da propriedade imóvel. Como que, se eu doei a minha casa para você, fiz lá por escritura pública, seguindo o artigo 108 lá, transferência de um direito real sobre bem imóvel de valor superior a 30 vezes, né? Como que se transfere essa propriedade? Assinando a escritura pública? Assinando o contrato? Não, é com o registro desse título translativo, com o registro dessa escritura. É este o modo de se transferir a propriedade. Né? Se eu vendi para você, se eu dei em pagamento um bem imóvel, né? Se nós trocamos bens imóveis, né? Como que se transfere a propriedade? Através do registro do título, certo? Através do registro da escritura no cartório competente. Mais um exemplo. O artigo 1536, voltando a falar de casamento, ele diz lá que logo depois de celebrar o casamento, né, da celebração, você precisa lavrar o assento, ou seja, lá isso será registrado, a sua união será registrada no cartório de civil. Né? Nesse assento, né, que vai assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, o oficial do registro, etc., serão exarados. Eu não copiei tudo aí, mas tem um rol aí do que deve constar no registro. Né? Então, tem outro modo de tornar oficial um casamento? Né? Não tem. Casamento. Casamento precisa ser registrado no livro próprio, lá no cartório de civil. Né? E que tem um rol do que exatamente deve constar desse assento lá no registro civil. Né? É este o modo de se fazer, não tem outro. Forma solene única. Certo? E a forma solene plural? Né? É aquela, repito, em que a lei também impõe uma forma, mas impõe mais de uma. Certo? Tem mais de uma maneira de realizar a mesma coisa ou de manifestar determinada vontade. Né? Vejam o que diz o artigo 62, que vocês já estudaram neste curso de Direito Civil, da parte geral do Código Civil. Né? Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento. Como que se cria uma fundação? Escritura pública ou testamento. É assim que se faz. A lei está impondo uma forma, né? Está dizendo um modo especial de se criar uma fundação, mas está apontando mais de um meio. Por isso que se fala forma solene plural, certo? Ou mais um exemplo sobre a transação, lá nos contratos em espécie, né? Que vocês verão no curso próprio. Né? Diz o artigo 842, a transação far-se-á por escritura pública nas obrigações em que a lei o exige, como já vimos, inclusive, né? Ou por instrumento particular nas em que ela o admite. Se recair sobre direitos contestados em juízo, então a transação que tem por objeto direitos contestados em juízo, ela tem que ser feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelas pessoas que estão fazendo o acordo e homologado pelo juiz. Então,
tem dois modos também, dois meios, duas formas previstas, por isso forma solene plural. Tá? Mais uma. Reconhecimento de filhos. Voltamos ao direito de família. Né? O artigo 1609 diz que os filhos havidos fora do casamento, né, podem ser reconhecidos e diz como que isso é feito. Né? E traz um rol de possibilidades lá, né? No registro de nascimento, por escritura pública ou escrito particular, por testamento, né? Por manifestação direta e expressa perante um juiz, certo? Então, a lei está dizendo, está impondo uma forma especial para o reconhecimento oficial de filhos, né? E esse modo de se reconhecer filhos, na verdade, é mais de um, né? Por isso, forma solene plural. Tá? Mais uma. O bem de família. Né? Existe o bem de família legal e o bem de família voluntário. O bem de família legal porque é aquele que a própria lei, está na Lei 8.009 de 90, a própria lei diz que a sua casa, o imóvel próprio do casal ou entidade familiar não pode ser penhorado, né, por dívidas. Só que existe uma outra espécie de bem de família, que é o bem de família voluntário, que para instituir um bem de família, você precisa de escritura pública. Isso está no Código Civil, lá no artigo 1711. E diz que pode ser feita, né, por escritura pública ou através de testamento. Então, a lei também aí, neste caso, está impondo uma forma, né, mas na verdade mais de uma. Por isso, forma especial plural. Tá? Outro exemplo, agora em direito das sucessões, né, vocês aprenderão no curso de direito das sucessões que é possível que a herança tem que ser aceita, né, ou repudiada. Né? Então você pode aceitar a herança de alguém ou renunciar à herança. Né? Abrir mão dela, não quero receber herança de fulano de tal. O artigo 1806 diz que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público, então precisa lá de escritura pública, ou termo judicial. Então, existem modos especiais, a forma é solene aí, só que plural, porque tem mais de uma, a lei permite mais de uma. Né? Mais um exemplo, lá no artigo 2015 do Código Civil, provavelmente ele está aí falando de inventário e partilha, certamente, 2015, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular. Então, existe uma forma a ser respeitada, mas a lei está dizendo que existe mais de uma, né? Por isso, forma solene plural. Agora, a genérica, para a gente acabar com esse assunto de forma. Né? Então, a forma genérica, um exemplo dela, está no artigo 578. Olha só. Salvo disposição em contrário, o locatário goza, estamos falando aí do contrato de locação, né? O locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Então, o que, apenas para contextualizar, né, o que esse artigo está dizendo é que o locatário tem o direito de reter a coisa alugada com ele, não devolver ao locador, né, no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis feitas com o expresso consentimento do locador, até que ele seja indenizado, por isso que ele retém. Né? A questão aí da manifestação de vontade está nesse expresso. Como tem que ser esse consentimento do locador? Porque é uma manifestação de vontade. Como que ele vai exteriorizar essa vontade dele de consentir, de concordar com a realização de benfeitorias úteis? Né? De maneira expressa. É uma forma especial. Tem que ser expresso. O silêncio dele, por exemplo, aí não basta. Né? Tem que ser uma forma expressa. Né? Agora, expresso pode ser de diversas maneiras. Né? Pode ser verbal até, pode ser por escrito. Pode ser por escrito de diversas maneiras. Pode ser um áudio via WhatsApp. Né? Enfim, tem que ser expresso.
mas é uma forma genérica, né? Bem genérica, certo? E mais um exemplo ainda sobre essa forma solene genérica, você encontra lá no artigo 619, que diz assim: salvo estipulação em contrário, o empreiteiro, é o contrato de empreitada aí, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Então, contextualizando, né? O empreiteiro se incumbiu de realizar uma obra, né? Tinha lá um plano, um projeto já encomendado, já analisado, né? Foram feitas modificações nesse projeto. Está dizendo esse artigo que o empreiteiro não pode exigir acréscimo no preço dele, né? A não ser, olha só, a não ser que essas modificações feitas no projeto inicial, né, venham de instruções escritas do dono da obra. Então, como que o dono da obra deve manifestar essas instruções? Como que ele manifesta essa vontade dele? Para aplicar esse artigo, para que o empreiteiro tenha direito ao acréscimo no preço, né, é necessário que essa instrução seja escrita. É uma forma solene. Uma forma solene porque está afastando outras. Não pode ser verbal, por exemplo. Tem que ser escrito, né? Agora, escrito é bastante genérico, né? Então, a instrução tem que ser escrita. Escrita pode ser até para escritura pública. Se quiser gastar dinheiro com isso, pode fazer, né? Pode ser uma notificação extrajudicial, pode ser uma carta, um telegrama, uma mensagem via WhatsApp, né? Mas tem que ser escrita, certo? Falemos um pouco de prova agora, tá? Dá uma pincelada nas espécies de prova previstas no Código Civil, que, aliás, traz um rol exemplificativo, né? E não um rol taxativo. Prova, gente, é aquele conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um fato, ou de um contrato, de um negócio jurídico, né? É isso que é prova. E quais são os meios de prova? Né? O Código Civil traz isso no artigo 212. Né? Salvo o negócio a que se impõe forma especial, aqui em cima foi repetido o artigo 212, mas tudo bem. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia. Atenção ao caput, hein? Salvo o negócio a que se impõe forma especial. Gente, como que eu provo a existência de um pacto antinupcial? Com testemunha? Com confissão? Não. O único jeito é a escritura pública. Certo? Não dá para provar de outra maneira. Né? Então, comentando um pouco isso, a confissão, a definição de confissão, na verdade, está lá no Código de Processo Civil. Por isso que eu disse, reitero que vocês verão muito ainda sobre prova em outros cursos, principalmente processo civil, processo de trabalho, processo penal, etc. O artigo 389 do Código de Processo Civil diz que a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Isso é uma confissão. Né? Quando uma das partes em litígio, né? Isso pode ocorrer judicial ou extrajudicialmente, né? Mas quando uma das partes em litígio admite um fato, admite que determinado fato é verdade, né? E esse fato é contrário aos seus interesses, ao mesmo tempo em que beneficia o seu adversário. Isso é uma confissão. Né? A confissão, ela nunca basta por si só. Né? É sempre importante que hajam outras provas. Né? Ela por si só, em muitos casos, não é suficiente, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Tá? Sobre documento,
o documento também serve de prova. O documento também tem força probatória, né? Por quê? Porque eles representam um fato, né? E quando você coloca algo num documento, né, você conserva aquele, digamos, aquele fato, né, para oportunamente ser apresentado, ser utilizado como prova. Né? Então, quando algo acontece, olha, eu estou vendendo algo para você, né? Vamos documentar a minha oferta, pelo menos. Né? Se você coloca isso num documento, você prova, né, essa oferta, você prova esse fato, né? Ele serve como prova. O código traz várias regrinhas para documentos, o que tem que constar em escritura pública, por exemplo, né, que é dotada o oficial, né, é dotado de fé pública, né? Então tem o que consta numa escritura pública faz prova plena, né? Presume-se que aquilo é verdade, né? Agora, é uma presunção, né? É uma presunção. Isso que eu estou falando da escritura pública está no Código Civil, né? O artigo apenas não foi copiado aí, né? Mas está lá no artigo 215 do Código Civil, né? A escritura pública lavrada em notas do tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, né? Então, prova plena quer dizer uma prova completa, né? Agora, a presunção de que tudo que está lá é verdade, atenção para isso, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Eu posso demonstrar que o que consta numa escritura pública não é verdade, né? E os documentos podem ser particulares ou públicos, né? Até documentos eletrônicos, né? Textos, prints de redes sociais, né, têm sido utilizados como prova, né? Enfim, documento também serve como prova. Testemunha, idem, né? A testemunha é aquela pessoa chamada para depor sobre um fato, né? Ou para atestar um ato negocial, né? Como assim? Aquela testemunha instrumental, né? Aquela que assina o contrato, né? Estive presente na celebração do contrato, do instrumento, né? E existem regras também para isso. Uma delas está no artigo 228. Por exemplo, não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, né? O interessado no litígio, menores de 16 anos, os absolutamente incapazes, né? O interessado no litígio, amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, seja parentesco consanguíneo ou afim, né? Essas pessoas não podem ser admitidas como testemunhas, né? Porque cada inciso aí tem o seu motivo, é claro, né? Por conta da incapacidade, o outro porque tem interesse naquele litígio, né? Então ele pode não, de repente, não dizer a verdade no testemunho dele, ou é amigo íntimo, ou inimigo capital de uma das partes, né? Então ele vai lá para testemunhar para prejudicar determinada pessoa, determinada parte, né? Essas pessoas não podem servir como testemunhas. E vocês estudarão, inclusive, em cursos de processo, como afastar essas testemunhas se elas aparecerem, né? É possível contraditá-las, impedir que elas deponham, né? Mas olha que interessante o que diz o parágrafo 1º desse artigo 228. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Então, às vezes, gente, você se encontra diante de determinadas circunstâncias, de determinadas situações em que não há testemunha que possa depor
né, o que existe são as testemunhas que se encaixam nesses incisos, aquelas que não podem ser admitidas como testemunhas. Né? Então, imagine, por exemplo, numa situação de abuso de criança, abuso de menor, né? Em que a única testemunha é o irmão, que tem 9 anos, né? Que tem 12 anos. Ele não pode ser admitido como testemunha. Mas será que ele não pode ser ouvido? Né? Independentemente até de dizer a verdade ou não, muitas vezes essas pessoas são ouvidas sem o compromisso da verdade, né? Mas elas são ouvidas, né? É claro que em muitos casos se parte inclusive para laudos periciais, que aliás é outro meio de prova, feitos por psicólogos, por assistentes, etc. Né? Mas enfim, existem regras aí para as testemunhas, né? Existem outras regras que não estou mencionando, lá no Código de Processo Civil tem um monte, né? Mas você não pode, por exemplo, um advogado não pode ser obrigado a depor sobre fato que diga respeito ao seu cliente, porque o advogado tem o dever de sigilo. Né? Enfim, são outros detalhes que aprenderão oportunamente. A presunção também é uma forma de prova. Né? A presunção, ela pode ser absoluta ou relativa. Né? É aquele julgamento baseado em aparências. Né? É uma suposição que se faz, né, que se tem como verdadeira. Pode ser absoluta ou relativa. Quando é absoluta, se diz também juris et de jure. Né? E quando é relativa, se fala também presunção juris tantum. Né? Um exemplo de presunção absoluta apresentada pelos autores, né, se encontra lá no artigo 163 do Código Civil. Né? O artigo 163 do Código Civil está dentro da seção que trata de um dos defeitos do negócio jurídico, que é a fraude contra credores, que vocês já estudaram em aulas anteriores. Né? O 163 diz assim: presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Então, se um devedor insolvente der garantias de dívida a outros credores, ele presume-se, este artigo presume que esta garantia foi em fraude contra credores, foi para prejudicar outros credores. E essa presunção vem sendo tida como absoluta. Né? Como absoluta. Tem outro caso no Código Civil, lá no direito das coisas, né? Se não me engano, artigo 1276. Né? Lá nesse artigo, que está tratando do abandono, né, como uma das formas de perda da propriedade. Né? E esse artigo 1276, ele traz como possível o abandono do imóvel. Né? E se perder a propriedade por esse abandono. Né? Então, diz o 1276 que o imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, então precisa ter intenção de abandonar, né, intenção abdicativa, né, de abdicar daquela coisa, né, não quero mais que isso faça parte do meu patrimônio. Né, e que não se encontrar na posse de outra pessoa, isso pode ser arrecadado e passar a propriedade do Estado, certo? Do município. Estado, sentido lato, né? Do município ou do Distrito Federal. E se for imóvel rural, pode passar a propriedade da União. Né? Mas o parágrafo 2º desse artigo 1276 diz assim, ó, presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, ou seja, presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandonar o imóvel, né? Quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Né? Sem entrar no mérito se este artigo vale ou não, deve ou não ser aplicado, porque eu discordo do teor dele, né? Mas o fato é que existe aí uma presunção absoluta, mais um exemplo de presunção absoluta. Né? O exemplo de presunção relativa, né, você encontra
vocês já estudaram, aliás, quando analisaram a parte geral do Código Civil, lá falando de pessoa natural, né? O artigo 6º diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. Lembram disso? Né? E que esta morte pode ser presumida, né? No que diz respeito aos ausentes, quando a lei, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sessão definitiva. É uma presunção relativa, né? É uma presunção juris tantum, certo? Não é uma presunção absoluta, porque a pessoa de repente reaparece, né? Então é uma presunção relativa. Aliás, logo em seguida, no artigo 8º, estou percebendo aqui, tem uma outra presunção, que é a da comoriência, né? Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. É uma presunção relativa, né? E mais um exemplo aí de presunção relativa, presunção juris tantum, você encontra lá no artigo 324 do Código Civil, né? O artigo 324 diz assim: a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, né? É uma presunção relativa também, né? O que significa isso? Eu emprestei dinheiro de você, certo? Dinheiro seu. E documentamos esse empréstimo aí via uma nota promissória. Então, você tem lá uma nota promissória, né, assinada por mim, dizendo que eu vou lhe pagar a quantia de R$1.000 no dia 25 de dezembro de 2020. Certo? O que está dizendo esse artigo 324 é que a entrega desse título de crédito, dessa nota promissória para mim, faz presumir que eu paguei. Certo? Até porque eu só vou lhe pagar se você me devolver a promissória, né? Então, é uma presunção relativa, porque eu posso ter roubado de você, eu posso ter te coagido a me entregar a promissória, enfim, né? Mas é uma presunção relativa. E, por fim, a perícia, né? A perícia é aquela, evidentemente, aquela prova que decorre de análise de peritos, de especialistas, né? Olha que interessante o que dizem os artigos 231 e 232 do Código Civil. Para lembrar de perícia, né? Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. E o seguinte diz: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então, se você se recusa a fazer, você se nega a se submeter a um exame médico, né? Que é tido como necessário em determinado processo, por exemplo, em determinada ação, você não pode se aproveitar dessa recusa em seu benefício. Ora, você próprio se recusou a fazer o exame. Como agora você vai dizer que não ficou provado tal coisa, né? Tal fato? Você se recusou. Então, aquele que se recusa não pode depois se beneficiar dessa recusa, né? E a recusa, se você se nega a fazer uma perícia médica ordenada pelo juiz, né, é possível suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Deixe de fazer, por exemplo, se negue a fazer um exame de DNA, né, numa ação de investigação de paternidade, né? O fato de você se recusar a fazer esse exame, né, vai presumir que você é pai, né? Então, é o que está dizendo o 232 nesse caminho, né? A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Já tem, inclusive, até súmula jurisprudencial nesse sentido, né? Já tem súmula dizendo que a recusa ao exame de DNA pode gerar a presunção de paternidade, certo? Então, é isso que estão dizendo esses artigos 231 e 232. E esta foi a pincelada de comentários que fizemos sobre o assunto forma e prova, né? Comentando
algumas das disposições legais do Código Civil acerca desses assuntos. Ok? Espero que tenha colaborado para a compreensão disso.